para minha vida, oi, bom dia, boa tarde, se é que a gente pode dizer isso no dia de hoje, né? Oi, Ed. Ô, Adriana. Muito importante para mim, assim, mudou a minha vida totalmente, né? Era alguém, assim, que a gente pode dizer que a minha mãe achava que me desencaminhava, que era uma coisa de botar no cartão de visita. Pessoa importantíssima sobretudo, né, uma mulher num lugar que, como ela dizia, não existia. Uma mulher liderando uma banda de rock não era coisa que não tinha, né, naquele momento, e ela fazia isso destemidamente, mantendo o lado feminino e, ao mesmo tempo, como ela mesma dizia, tendo os culhões que era preciso ter para ser uma mulher liderando uma banda de rock. E irreverente, nunca deixou de ter humor, por mais difíceis que fossem as situações que ela viveu, né? Deixa um legado inacreditável, não fez somente rock, fez outras coisas, fez pop, escreveu livro para criança, foi atriz, apresentou programa. Eu acho essa última canção que ela nos deixou, Change, uma obra-prima, uma letra inacreditável, uma coisa muito Rita, assim, muito com a cara dela. Eu estou fazendo um show, né, em homenagem a Gal. Hoje eu ia postar, estava me preparando para postar um vídeo falando dos exatos 6 meses que hoje faz que nós vivemos num mundo sem Gal. E aí tive a notícia da partida da Rita. Nesse show, eu faço uma canção que é uma parceria de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa, canção chamada Quando, que fala de Rita Lee, exatamente. Começa a dizer Rita Lee e diz uma menina loira, mutante, solta, decidida, cheia de vida, etc. e tal, que era ela, né? Importantíssima na minha vida e para todos nós, assim, deixou um legado gigantesco de inteligência, de ousadia, de liberdade. Hoje é um dia difícil para nós no Brasil, né? Você lembra da última vez que você esteve com ela, ou Adriana, o último contato que você teve com a Rita? Foi num aeroporto. A gente se encontrou, estávamos no mesmo voo, a gente se encontrou no check-in, assim, no embarque. Ela estava com o Roberto, paramos um pouquinho para conversar, e aí no meio do assunto, quando eu vi, ela já tinha ido, ela saiu, assim, e eu continuei conversando com o Roberto. Eu não tive, assim, muita proximidade, mas ela era muito acessível, muito carinhosa, muito generosa. Eu tive esse episódio lá no Rio Grande do Sul, quando ela me convidou para ser a Miss Brasil, né, o que significava aparecer nua no meio do show dela, na hora que ela apresentava a banda, e que foi uma experiência incrível, e Como é que que ela. foi isso? Conta pra gente essa experiência, quando ela veio com esse convite pra você, Adriana. Como é que foi isso? Como é que você recebeu? Para mim, naquele momento, foi um susto bom, mas foi um susto. Anos depois, eu fiquei sabendo detalhes dessa história que, para mim, parecia muito espontânea, mas o meu empresário, anos depois, era o empresário que era o empresário dela na época e me disse não foi tão espontâneo. Ela planejou tudo isso, mas para mim aconteceu. Ela foi ao show que eu estava fazendo na noite anterior do show dela. E aí, no dia seguinte, recebi, junto com outras pessoas, um convite para assistir a passagem de som dela antes do show, no Gigantinho, que é o ginásio, lá em Porto Alegre, e me convidaram. Eu falei, claro, quero ver a passagem de som da Rita. Aí assistimos a passagem. Quando acabou, ela veio na direção do grupo e falou: quando eu apresento a banda, só tem meninos na banda, então as meninas gritam e tal, e os meninos na plateia não tem por quem gritar. Então eu queria uma menina que entrasse no show com uma capa e chegasse na beira do palco, abrisse a capa, estivesse nua, abre a capa, fecha a capa e sai. É só isso que eu preciso. E aí olhou para mim e falou assim: você conhece alguém que possa fazer isso? E eu olhei para ela e perguntei se você se importa que seja eu. Ela disse: não. Aí disse: vem aqui, andou comigo pelo palco, tá vendo essa estrelinha aqui no chão, que era o lugar que ela ficava? Você chega nessa estrelinha aqui que está marcada, para aqui, eu vou te chamar, você caminha até aqui, para nessa estrelinha, abre a capa, fecha a capa e vai embora. Eu falei, é só isso? Ela falou, é só isso. Aí eu fui em casa, arrumei uma capa, arrumei o salto alto que ela pediu, e quando eu voltei,
Era uma coisa assim, tinha um camarim, um ferro para eu passar a capa, era um negócio todo assim, me tratou como uma profissional. Eu fui no camarim, ela foi generosíssima, foi engraçada, foi carinhosa, foi uma coisa incrível. Em que ano Nunca. foi isso, Adriana? Quando que foi isso? Eu acho que foi 87, acho que foi 87. Era assim, eu não era, vamos dizer, famosa em Porto Alegre, mas era conhecida o suficiente para quando ela disse com vocês, Adriana Calcanhoto, as pessoas esperavam entrar uma pessoa com um violão na mão, entendeu? E eu entrei nua, abri a capa, fechei a capa, ainda fiz um improviso que não tinha combinado com ela, que eu fiquei com pena da banda, virei para a banda, abri a capa, dei uma canjinha e fui embora. E aí ficamos assim com esse laço, né, na vida. E ela conta isso na biografia, dessa minha participação. A partir disso, e nas outras cidades, ela começou a chamar meninas para fazer essa mesma coisa na hora da apresentação da banda, chamando essa pessoa em cada cidade, tudo de Miss Brasil 2000, que era nessa música, Não, na é história. incrível, né? Você contando isso e quando a gente lê os livros e quando a gente acompanha a carreira, quem vivenciou toda essa história da Rita, é impressionante a quantidade de ideias dela, né, Adriana? É assim, é realmente impressionante. Vocês como artistas que também têm isso, né, Adriana, inclusive durante a pandemia, quanta coisa você criou e tudo mais. Mas assim, a Rita Lee, assim, era sempre uma loucura, né? Aquela coisa da cabeça dela que inventava e acontecia. E aí produzia, ia para o ar e aí era um sucesso, né? Que sucesso, né? É, incrível, sempre na frente do tempo dela. Uma coisa que o Tom Zé falou hoje, muito bonito, que era, ela vivia no futuro, ela vivia na frente da gente, e ela fazia as coisas, e o resultado das coisas que ela fazia era uma coisa do tipo, venham. E para nós mulheres era uma coisa tipo, venham que é possível, né? Ela era esse exemplo assim. Você vê que não é fácil fazer o que ela fez, mas ela transformava aquilo numa coisa em termos de possibilidade. É possível fazer, vamos fazer.